ele saiu do ventre, e no ele voltaria, sentado sobre as cinzas, perdendo tudo num só dia. Ele adorou no meio do luto e disse a chorar: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi provado na fornalha da aflição. Pensem em José, jogado no poço pelos próprios irmãos, vendido como escravo, esquecido no cárter escuro. Mas o Senhor era com ele, e o mal virou salvação. E o jovem Davi, ungido rei, mas caçado no deserto, chorando nas cavernas, perdendo tudo em Ziclague. Mas ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. E da caverna Deus o levantou para o trono. Pois ele prova os seus filhos como ouro no fogo. O choro pode durar uma noite escura, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Pois eu sei, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Paulo clamou 3 vezes para que o espinho na carne o deixasse. Mas na escuridão da cela o Senhor respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. As aflições deste tempo não se comparam com a glória que há de vir. Pois ele prova os seus filhos como ouro no fogo. O choro pode durar uma noite escura, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Pois eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O meu Redentor vive. No jardim, quando a vergonha e a morte entraram,
Folhas de figueira não podiam cobrir o nosso mal. Foi ali que o primeiro sangue inocente foi derramado, e Deus os vestiu com peles, o preço do pecado. Milhares de anos depois, no Egito escuro, o sangue nos umbrais das portas salvou o seu povo. O cordeiro sem defeito, assado no fogo, e o sangue de touros e bodes correu pelo altar. Ano após ano cobrindo, mas nunca apagando a culpa. A criação gemia, esperando o sacrifício final. Até que nas águas do Jordão o profeta levantou a voz. João apontou o dedo para o carpinteiro e clamou: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele que foi morto desde a fundação da terra, que levou sobre si as nossas dores, e hoje no meio do trono João olhou e viu um cordeiro como tendo sido morto. Ele não abriu a sua boca como ovelha muda, e pelo seu próprio sangue ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, comprando para Deus homens de toda a tribo, língua e nação. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e o louvor. A vergonha do jardim foi coberta pelo sangue da cruz. Digno é o Cordeiro. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo,
e os serafins cobriam o rosto, clamando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E eu disse: ai de mim, que vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei. Um fogo consumidor, luz inacessível, onde a carne estremece e as montanhas derretem. Entre o santo e o santo dos santos, um véu espesso. Ninguém podia entrar sem sangue, ninguém podia contemplar e viver. Mas na cruz a terra tremeu, o seu corpo foi entregue, o sangue foi derramado, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O caminho foi aberto. Temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que é a sua carne. Já não digo ai de mim, que vou perecendo, mas digo: Abba, Pai, eu sou teu filho. Aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé. A santidade que consumia agora nos abraça, por causa do Cordeiro que foi morto. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. O caminho foi aberto. Temos ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, que é a sua carne. O véu foi rasgado. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas agora temos acesso pelo sangue de Jesus. A mão do Senhor me levou ao meio de um vale, e ele estava cheio de ossos muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Senhor Deus, só tu o sabes. Então ele disse: profetiza. E houve um ruído e os ossos se juntaram.
mas ainda não havia neles o fôlego de vida. A nação espalhada, reunida de volta à sua terra, pois o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. O ramo natural não foi esquecido pelo agricultor, pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Sim, são irrevogáveis. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, Ele derramará o espírito de graça e de súplicas, e olharão para Ele aquele a quem traspassaram. Chorarão como quem chora por um filho único. O libertador virá de Sião, e todo Israel será salvo. Vem dos quatro ventos, ó fôlego de vida, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E o fôlego entrou neles, um exército imenso. O Senhor fará uma nova aliança com a casa de Judá, e perdoará a sua iniquidade. E olharam para Ele aquele a quem traspassaram. Chorarão como quem chora por um filho único. O libertador virá de Sião, e todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Ele não rejeitou o seu povo. A promessa é inquebrável. O fôlego de vida. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. A manifestação do Espírito é dada a cada um, visando um fim proveitoso. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro a fé, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo a cada um
como Ele quer. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, sirva com a força que Deus dá, não para a sua própria glória, mas para que em todas as coisas Deus seja glorificado. O caminho, busquem com zelo os melhores dons, mas eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada valerá. O dom é a ferramenta, mas o amor é a fundação para edificar o corpo de Cristo. Sigam o amor e desejem ardentemente os dons espirituais, não para serem vistos, não para se exaltarem, mas para o consolo, para a exortação, para a edificação. O Espírito sopra onde quer e capacita os que se entregam a Ele. Portanto, busquem com zelo os melhores dons, mas eu lhes mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu tenha toda a fé a ponto de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. O dom é a ferramenta, mas o amor é a fundação para edificar o corpo de Cristo. A multiforme graça de Deus, distribuída a cada um, como bons despenseiros no amor de Cristo. No Rio Jordão, o mistério se revelou. As águas se abriram para o Filho do Homem. E logo que Jesus saiu da água, os céus se abriram e o Espírito de Deus desceu como uma pomba, vindo repousar sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O Pai, o Filho e o Espírito no mesmo lugar. Um só Deus, uma só essência divina, mas três pessoas em eterna comunhão. Antes que houvesse mundo,
havia amor entre eles. Por isso ele nos mandou ir a todas as nações e batizá-los em um só nome, apenas um nome, o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ó profundo mistério da nossa fé, um só Senhor, um só Deus Todo-Poderoso, o Pai que planeja, o Filho que redime e o Espírito Santo que sela o nosso coração. Três em um, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Como podemos compreender tamanha glória? Nós não explicamos, nós apenas adoramos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ó profundo mistério da nossa fé, um só Senhor, um só Deus Todo-Poderoso, o Pai que planeja, o Filho que redime e o Espírito Santo que sela o nosso coração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito, como era no princípio, é agora e será para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não há um justo, não há nenhum sequer. As Escrituras dizem a verdade sobre o meu coração, pois todos pecaram, todos nós caímos e destituídos estamos da glória de Deus, longe da glória de Deus. Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. O desejo de fazer o bem está em mim, mas não consigo realizá-lo. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero, esse eu acabo por praticar. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte?
Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequem. Mas se alguém pecar, se alguém tropeçar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é o nosso advogado, a propiciação pelos nossos pecados. Quem me livrará? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não defende apenas os nossos pecados, mas os pecados de todo mundo. O sangue do justo fala por mim. Ele fala por mim no tribunal do céu. Se alguém pecar, se alguém tropeçar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele pagou a nossa dívida. Temos um advogado junto ao Pai. Miserável homem que eu sou, mas justificado pela sua graça, Jesus Cristo o justo. Não queremos que ignorem a verdade, irmãos, sobre aqueles que já dormem no Senhor, para que não chorem como os outros, como os que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim Deus trará com Ele os que nele dormem. Pois o próprio Senhor descerá dos céus com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Estaremos para sempre com o Senhor. Quanto à vinda do Senhor e ao nosso encontro com Ele, não deixem que o vosso espírito se abale. O dia não virá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. O mistério da iniquidade já opera, mas há aquele que agora o detém, até que seja afastado do meio. E quando for afastado, o iníquo será revelado, aquele que se exalta acima de tudo. Mas o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca,
Ele o destruirá com o esplendor da sua vinda, com o esplendor da sua vinda, porque nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, irmãos, permaneçam firmes, guardem as tradições que vos foram ensinadas, e que o Senhor da paz vos dê a paz em todo tempo. Antes que a ira seja derramada sobre a terra, uma porta se abre no céu. Uma voz como trombeta chama a sua noiva. Sobe para aqui, sobe para aqui. E num piscar de olhos, nós fomos ao seu encontro, livres da hora da provação. Enquanto o mundo mergulha na sombra e no juízo, os selos se abrem, as taças são derramadas. O tempo da angústia de Jacó, mas no céu a noiva canta as bodas do Cordeiro, aguardando o dia de voltar com o seu rei. Sim, aguardando o rei. Eis que os céus se abrem e num cavalo branco ele vem, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E nós, os seus santos, voltamos com ele para iluminar a escuridão. Voltamos com ele em glória. O dragão é acorrentado no abismo, para que não engane as nações. E Cristo reina com cetro de justiça, 1000 anos de paz sobre a terra restaurada. O leão se deita com o cordeiro, a glória do Senhor cobre a terra, como as águas cobrem o mar. Depois dos 1000 anos, o último inimigo cai, a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. E um novo céu e uma nova terra aparecem, pois a primeira terra já passou. E a cidade santa desce do céu, iluminada pela glória de Deus. Ele
enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem dor. Ele faz novas todas as coisas. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém, ora vem, Senhor Jesus.